você que nos assiste na TV Comunitária, canal 6 da NET. Nós transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. E hoje aqui conosco no Núcleo Política e Cidadania. Nós vamos tratar, antes de apresentá-la, um tema muito recorrente que ninguém escapa dessa situação, que é a gente se comportar ou de que maneira a gente reagir quando tivermos uma perda assim, que eu diria sempre é cruel, né, de um ente querido. Então, conosco aqui, já agradecemos a presença, porque aceitou o nosso convite para estar aqui na TV Comunitária, dando aqui o seu depoimento e a sua vivência, sobretudo com pessoas que precisam muito de uma orientação sobre esse período que esteja atravessando ou que vai atravessar, que é sempre recorrente. Márcia Torres, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Gratidão é minha por ter sido convidada e estar aqui na sua presença. Pois então, Márcia, você, enquanto assistente social e também, eu diria, fazendo um trabalho voluntário, porque eu admiro você, porque você gosta do que faz e faz porque gosta da humanidade. Sim. É uma doação. Né? Então, eu queria começar exatamente por isso. O que é perder um ente querido, qualquer que seja ele? É a maior dor, né, que um ser humano pode experimentar. Né? A dor no âmago, né? A dor na alma. Então, eu acho que todo ser humano só pode descrever isso quando ele sente, quando ele perde, quando ele está na pele. Porque a gente não imagina que dor é essa. Só quem sente é que sabe. Não adianta eu falar para você, eu sei o que você está sentindo, eu estou me colocando no seu lugar. É impossível. Eu passei por isso, Márcia. Eu tive em 2014 a perda da minha mulher. Convivi com ela quase 50 anos, faltavam uns meses. Agora, o que eu mais sentia é que a vida é um fio assim, menor do que milimétrico, sim, infinitesimal. É tênue, é uma linha. Ou seja, a vida, não é dizer que ela não vale nada, mas a gente está nas mãos assim de alguma força. Por isso é que o Jung falava que a mente tem uma função religiosa. Sim. Ele não defendia propriamente nenhuma religião, sim, mas automaticamente o homem apela para essa de um criador, né? Que a gente está nos segurando aqui. Que é um milagre, a própria vida é um milagre. É um milagre. Mas nós somos finitos, e isso é que a gente não está acostumado a... E eu falava contigo ainda há pouco, eu quero que você então descreve por que a gente vive isso. Eu às vezes parava naqueles primeiros dias assim na rua e dizia assim, mas espera aí, por que você me deixou sozinho, ó Deus, onde estás? Que não me responde. Sim. Desenvolva para mim esse tema, você que... Então, geralmente as pessoas fazem perguntas para ele, que é essa força, onde a gente deposita a nossa crença, né, a nossa fé. E as pessoas querem resposta. Elas se sentem injustiçadas às vezes, né? Eu fiquei sozinho. Por que ela teve que ir antes de mim? Por que foi ela e não eu? São perguntas que as pessoas fazem. Geralmente elas sentem um pouco de raiva de Deus, elas ficam contra Ele, elas ficam de mal, mas rapidinho isso aí é revertido. E elas se culpam muito, porque elas acham sempre que foi insuficiente o que elas fizeram por aquela pessoa, né? Então, na verdade, não tem o que fazer, não tem resposta. O porquê e o se são coisas que não vão ter resposta. E aí vem uma culpa junto com isso, né? A gente se cobra. Por que comigo? E por que? Será que eu fiz direitinho? Será que eu poderia ter feito mais? Será que eu fui bom o suficiente, né? Eu merecia isso? Então, às vezes, as pessoas ficam com raiva dele. E essa raiva traz essa culpa.
E se você focar na culpa e nas perguntas e querendo resposta, você para no processo, porque não tem resposta. Então eu sempre digo para as pessoas, você fez o suficiente. Você fez o suficiente, com certeza. As pessoas fazem o suficiente, né, e tentam fazer mais do que o suficiente para quem está ali com ela. E as pessoas que trabalham muito, por exemplo, elas pensam, eu poderia ter ficado mais, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia dizer, eu te amo, mais vezes. E às vezes as pessoas entendem que elas perderam tempo. Elas podiam estar mais juntas. Então, é realmente difícil esse início do processo. E o início do processo é isso. Então, Márcia, se as pessoas soubessem que outros também padecem daquela mesma dor, né? E se unisse, seria bom? É sempre bom você trocar com quem já perdeu. Porque se você troca com quem não perdeu, a pessoa não vai sentir nada do que você sentiu. Ela vai até te falar, olha, eu me coloco no teu lugar, eu sei o que você está sentindo, é uma dor muito grande. Mas se ela não perdeu alguém, é imensurável. Então ela nunca vai chegar ao milímetro do que você sente, porque a dor é individual, a dor é de cada um sente a sua forma, né? Sente da sua maneira. E quem não perdeu não consegue se colocar no lugar do outro. Ninguém se consegue colocar no lugar do outro. Ou seja, é inimaginável. Você, não vou dizer na sua terapia, porque isso já deve ter toda uma teoria dos grandes, né, que tratam da alma. Você citava aqui uma referência de uma brasileira que internacionalmente está consagrada, que é Anísia da Silveira. Não é? Muito fofa ela. Ou seja, quando aquelas pessoas se dão a mão, elas ficam mais fortes para resistir. Elas entendem que elas não estão sozinhas e que tem um lugar que elas podem externar. Elas podem chorar à vontade, elas podem sorrir, elas podem repetir a história delas inúmeras vezes, que quem está ali está acolhendo, está ouvindo, está dando amor. É muito amor nos grupos, sabe? E eu acho que esse amor move, esse amor transmuta, esse amor traz alento, esse amor traz paz. Então isso aí o amor cura tudo, né? Dá força, né? Ou seja, vamos falar que seria uma terapia em que vocês são o subsídio teórico. Você começa primeiro apresentando o grupo e deixando bem à vontade para falar tudo que precisar. Com o tempo aquilo vai se esgotando e a pessoa vai recobrando a normalidade. Como é que esse processo vai? É o tempo de cada um, mas realmente as pessoas precisam falar muito sobre quem foi, né? Então é devagar, é muito lento. Elas passam por várias fases, né? Elas passam por tristeza, por depressão, elas passam por um momento de isolamento, elas demoram muito a entender que precisa ser vivenciado o processo, que se elas não vivenciarem as dores delas, elas não vão continuar, porque elas perdem a identidade quando elas perdem alguém. E aí elas estão se reconstruindo e reconstruindo uma nova identidade. Porque aquela pessoa que ela perdeu não está mais aqui. Então a história dela não vai ser mais com aquela pessoa, mas ela vai continuar uma história. Mas em compensação, aquela pessoa não se resume só à morte dela. Não foi só isso a vida daquela pessoa. Aquela pessoa deixou um legado. Aquela pessoa tem uma história na tua vida, deixou lembranças maravilhosas. Então as pessoas no grupo, elas trocam e entendem isso, que elas devem vivenciar a própria dor e compartilhar. Que elas compartilhando, elas entendem isso, né? Não estou solitária. Você falava que é importante a gente abordar esse tema porque nós estamos próximos, né, ao Natal, daqui a alguns dias, e é quando a pessoa vai, na verdade, tantos natais passaram juntas, né? E agora
Natal com perda? Como é que isso bate? Isso bate mal, isso dói pra caramba. As pessoas não querem ver nada de Natal. Se elas pudessem, elas riscavam as datas significativas do mapa e do calendário, porque elas dizem que quando elas veem, né, coisas de Natal que remetem ao que elas passavam com a família, elas se sentem mal, elas choram muito, elas se entristecem, elas não querem viver. Muitas pessoas chorar? É ótimo chorar. Chorar é muito bom. Chorar demais é desespero, como dizia Frejá, como diz. Mas é muito bom chorar, recarrega. E é uma forma de você deixar escorrer pelos olhos a tua tristeza. Se você não põe para fora, você põe para dentro. E aí você adoece. E aí a pessoa começa a somatizar e começa a sentir dores que ela nunca sentiu. Vem para o físico. E aí elas adoecem. E muitas vezes não conseguem caminhar, porque vem com uma enxurrada de problemas de saúde. Tem muitas pessoas que chegam no grupo e dizem: eu nunca tive nada, eu sempre tive saúde. Depois que eu perdi, eu estou com tudo que eu tenho direito de doença. Então as pessoas desenvolvem problemas orgânicos, psíquicos. Elas geralmente precisam de terapia para poder caminhar. É um processo longo, mas é um processo que tem início, meio e fim. Olha, Márcia, eu tive um irmão já falecido, aos 80 anos e um mês. E ele era médico pediatra. Certa feita ele falou para mim assim: olha, quando eu tenho um paciente que está condenado, de repente foi detectado uma doença fatídica, sim, que leva em poucos meses, eu não comunico aos pais. Eu peço a eles para procurar um psiquiatra, mas que esse psiquiatra antes, ou psicanalista, me telefone, que eu vou dizer o que eu quero que você faça, né, para ajudar nesse tratamento que seu filho. Mas ele disse que quando os pais perdem uma criança, um filho, diz que eles ficam simplesmente trelocados. Ele diz que a dor é tão grande que eles querem, meu Deus, me leva, querem morrer, não aguento. É uma dor dilacerante. A Bíblia fala, a certa altura, do amor. Aí ele diz, no Antigo Testamento, está nos cantares do rei Salomão, Cântico dos Cantos, que o amor é forte como a morte. Quer dizer que não existe nada tão forte como a morte. Sim. O amor é forte, mas é tanto quanto a morte. Não supera. Sim. Que for. É só o rei Salomão, né? O mais sábio. Dizem que foi o mais sábio dos homens. Se expressa assim, né? Maravilhoso. Com essa poesia toda. Então, agora, e o que o psicanalista tem que fazer? Como comunicar isso? Então, é muito difícil. A pessoa que tem uma notícia dessa, né? Ela começa a viver um luto antecipado. Quando ela recebe essa notícia, por exemplo, está com câncer, ela sabe que tem um tempo, né? Pode ser meses, pode ser um ano, é um tempo que não é determinado, mas ela sabe que o caminho é para a morte. Então a família começa a ser orientada por terapeutas, né? A fazer terapia para poder lidar com isso. E nesse momento, né, nesse luto antecipado, é onde ela se despede, é onde as famílias têm a oportunidade de resgatar coisas com a pessoa que está adoecida. As pessoas mudam, né? Aquela pessoa masturrona, ela acaba se abrindo. A pessoa que tinha uma desavença familiar, quando está nesse processo, ela acaba fazendo pazes. Então dá tempo dela se despedir, dá tempo dela entender que nós somos seres finitos. Mas para a criança, para um pai falar isso é muito difícil. Então, na verdade, quando isso acontece com as crianças, os pais ficam muito presentes, né? Isso que você falou, da dor, é uma dor realmente que não tem como mensurar. E os pais sofrem muito, eles querem ir juntos, é um luto que é muito longo, né? Sobretudo uma criança que ela estava começando a viver,
né? E como assim ela já vai? Então, realmente os pais ficam bastante fragilizados. Não que as outras pessoas que perdem deixem de ficar, mas a dor que os pais relatam que sentem é uma dor que realmente transcende toda a nossa imaginação. Olha, antes de passar para você me explicar como funciona e onde encontrar esses grupos de apoio, me permite eu falar, dar um depoimento aqui pessoal, o seguinte, um amigo meu que gosta muito, estuda muito teologia, ele não é um ministro de Deus, nem da Igreja Católica, mas ele é profundo, é muito inteligente, e ele me confortou da seguinte forma, ele disse, ô Soriano, você pensa que não, mas agora sua mulher está mais junto de você. Sabe por quê? Porque ela agora é só espírito. Antes talvez esses espíritos não se fundiam tanto, porque existia um vidro entre você, que eram os seus próprios dois corpos. Sim. Agora ela está muito mais com o seu espírito, porque ela vem aqui e se casa muito mais profundo. E o amor aumenta. Que coisa forte. E ele me deu, então, essa explicação que eu achei muito linda, que serve para você também meditar, né, sobre o seu ente querido. Sim. E vamos lá sobre onde temos assim esses grupos de apoio, onde formar uma rede com essas pessoas. A rede pode ser formada também com seus familiares. Sim, isso é muito importante. Amigos, formar rede com amigos, familiar. E esses grupos, que você tem um grupo aqui no centro. Onde então, o meu grupo se chama Amigos Solidários na Dor do Luto, RJ. Ele foi fundado em 2011. Ele hoje funciona na União dos Escoteiros do Brasil, às terças-feiras, de 17 às 19 horas. É provável que em 2020 mude de endereço para Copacabana, mas ainda estamos resolvendo isso. E nesse grupo, o que acontece nesse grupo, acontece no grupo do crematório e cemitério da penitência. O crematório tinha um projeto que se chama A Vida Não Para. Eles queriam fazer acolhimento a pessoas enlutadas no cemitério. Eles tinham esse projeto e veio de encontro ao meu projeto, que eu também tinha esse sonho, que era um sonho, colocar um grupo dentro de um cemitério para quebrar um pouco o estigma e tabu de cemitério. Então, quando eles me conheceram, eu fui fazer uma palestra e eles me fizeram essa proposta de fundar uma campanha, eles chamam de campanha, mas tudo que acontece no centro acontece lá. Nós discutimos temas acerca do luto, né, que não tem muito o que fugir, mas são coisas muito pertinentes, né, questões que as pessoas levam, que elas não sabem o que fazer. Por exemplo, uma pessoa viúva me perguntou ontem, eu tiro a minha aliança ou eu fico com a minha aliança? Aí eu falei para ela, você está com vontade de ficar com a aliança ou de tirar a aliança? Ele, não quero tirar, ou então você pode ficar. Porque no luto não tem certo nem errado, né? No luto o que tem é você vivenciar. O que se precisa é isso, vivenciar. Então, se você quiser colocar uma roupa, se você quiser colocar uma bijuteria ou uma joia, não tem nada de errado nisso. Então, o grupo serve para essa comunhão entre as pessoas. Então, lá no cemitério é de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, de 10 às 12. Lá tem o apoio de um psicólogo também que fica no grupo, né, que participa das palestras. Às vezes nós fazemos palestras, mas é mais um encontro, é troca de experiência. E essa troca de experiência é muito benéfica para as pessoas. As pessoas não se sentem sozinhas, né? Opa, aqui eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso repetir, inclusive a minha história, né? Muitas vezes que as pessoas vão ter essa escuta e com paciência, porque cada um vai falar da sua forma, do que sente, e nessa troca as outras pessoas vão entendendo algumas coisas no seu próprio processo. Desculpa. Então, esse grupo se reúne para fazer essa troca. E a gente dá orientação também para essas pessoas, né? Às vezes a gente percebe que o grupo só não dá conta de tanta emoção, então ela realmente precisa ir fazer uma terapia, né? E a partir da terapia, ouvir o psicólogo a falar,
agora a terapia não está dando conta, você tem que ir ao psiquiatra. Porque as pessoas fazem o inverso, elas vão primeiro no psiquiatra, muitos psiquiatras medicalizam e as pessoas camuflam o seu luto. E não é para camuflar, é para vivenciar. Então, primeiro a gente sempre fala, apoio todo mundo precisa, seja ele de um familiar, de um psicólogo ou de um grupo de apoio. Então, se a pessoa tem essa rede de amigos, de grupo, de psicólogo, e pode até ser que ela chegue num psiquiatra, né? Se a situação estiver muito complicada. O remédio é necessário em alguns casos, mas não é o primeiro. O primeiro é o apoio psicológico. E aí a psicóloga que vai dizer, vai agora no psiquiatra porque você não está dando conta só com a terapia. Ao passo que tem pessoas que dão conta só com o grupo, que foram a psiquiatra, foram à terapia e se identificaram muito mais com o grupo, porque justamente essa troca, né? O grupo acaba sendo uma irmandade, porque é lá que as pessoas se sentem muito à vontade. Então a intenção é realmente essa. E ali um vai ajudando o outro, um apoia o outro. E aí vai se conseguindo se reerguer, se reconstruir, né? E encontrar sua nova identidade. Eu sempre falo isso, porque as pessoas quando perdem, elas perdem com ela uma parte delas. Tem pessoas que no grupo que falam, eu me sinto mutilado. E é verdade, é físico. Eu já tive perdas também e eu sentia uma falta de uma parte do meu corpo. É físico. E então, para a gente conseguir de novo não ter mais essa sensação, né? Amenizar isso, tem que fazer muita terapia, tem que fazer muito encontro, tem que conversar muito, para ela poder entender que realmente aquela parte dela foi, mas está aqui, está dentro dela. E o amor aumenta. As pessoas sempre falam, o meu amor pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha mãe, por quem perdeu, ele só aumenta. Então, ela transborda demais. Elas relatam isso, que isso faz bem, isso cuida, né? A dor ameniza, com o tempo a dor ameniza. É importante também, Soriano, falar sobre o tempo no luto. As pessoas fazem muito essa pergunta. Quanto tempo? É 1 ano, 6 meses, 3 anos? Não tem como eu falar para alguém, em 1 ano você vai estar bem. A pessoa não vai estar mais bem nunca. Ela vai estar vivendo, mas bem plenamente não. Mas ela pode ser feliz de novo. Mesmo sem aquela pessoa, ela vai começar a ver um mundo colorido, porque ela vê um mundo em preto e branco muito tempo, até que ela comece a caminhar com a sua nova identidade, com a sua nova vida. Então, quando chega a esse ponto dela entender que ela é uma pessoa e que aquele está com ela, mesmo não estando presente, é o momento em que ela está vivenciando e ressignificando a vida. Quando a gente conversava sobre a Anísia da Silveira, você falava que não é bem isso, mas terapia de grupo, né? É um pouco isso. E uma das coisas que me ajudou foi dança de salão, que meus próprios filhos falaram. E o que você acha disso? Coral, dança de salão? Super importante, super. Um ping-pong? Tudo, qualquer atividade que seja lúdica. É interessante, porque você chega ali, não é que você esqueça, que não é para esquecer. É para você, vamos dizer, espairecer. Não é para você deixar de pensar, porque se você vai para uma dança de salão, se a sua esposa gostava de dançar, você ali vai lembrar, mas você não vai ficar triste dançando. É terapêutico, tudo isso é terapêutico. Mexer com papel, escrever. As pessoas fazem caderninho, mandam recado, escrevem cartas, isso é super positivo. Isso dá um conforto que, se você ficar estagnado, você só fica cada vez mais triste. E se você colocar para fora, através disso, de uma dança, de um grupo de amigos, de um ping-pong, seja do que for, uma atividade, isso é muito bom. Ô Márcia, você aqui no nosso núcleo Política e Cidadania, tem 2 minutos para dizer aqui para você que nos assiste, e já agradecemos pela sua audiência, que realmente a vida não para e que os nossos entes queridos vão gostar de ver a gente não só os rememorando, né, mas como também os honrando, seguindo seus exemplos. Então, um pouco de
uma palavra de alento para os que estão sofrendo e acham que tudo se acabou. Bom, antes de eu falar essa palavra final, eu vou falar do meu livro rapidinho. Por favor, olha que beleza. Eu lancei um livro ano passado, que se chama 8 Histórias de Saudade para Ressignificar o Luto, e são depoimentos de pessoas que já passaram pelo grupo. Eu já atendi mais de 8.000 pessoas nesses 8 anos, né? Eu fiz uma estatística e não só atendi pessoalmente, né? Quando eu falo atendi, é porque eu dei algum tipo de apoio, seja em rede social, seja no telefone, seja no WhatsApp, em qualquer, seja por e-mail, seja no Instagram. As pessoas me procuram muito para conversar, para se orientar. Então, eu peguei 8, na verdade eu peguei uns 50 depoimentos, mas foi difícil, porque se eu ficasse querendo publicar todos os depoimentos, eu faria um livro de 1.000 páginas. Ou não faria, não fecharia nunca. Não fecharia nunca. E aí esses 8 depoimentos são de pessoas que perderam, tem vários tipos de perda, tem de viúva, tem de mãe, tem de filho que perdeu o pai, tem de filho que perdeu mãe, enfim, tem essas 8 histórias. 8 na verdade não, são 7, a 8ª é a minha, que eu tive 12 perdas ao longo da minha vida. Mas no meio da história delas, eu falo junto com as histórias delas, e nessa história, nesse diálogo nosso, eu vou falando sobre os sentimentos que o luto geram na gente. Então, em cada depoimento, eu foco um pouquinho do processo e conto a minha história, como é que foi o grupo. Eu tenho a Cissa Guimarães e o Abel Braga como padrinhos dessa campanha A Vida Não Para no Cemitério. Eles nos apoiam bastante. E aí, o livro tá nas livrarias e online. Eu estou indo em muitos estados do Brasil, graças a Deus. Isso era um sonho, eu estar levando o meu livro por aí. Eu já fui a São Paulo, Brasília, Sergipe, Pato Branco, Curitiba, vários lugares. O próximo agora é Recife, que eu ainda não sei a data, ano que vem só. Então, se as pessoas precisarem entender um pouquinho, o livro está por aí, pelo Brasil por enquanto. E o que eu tenho a falar para as pessoas sobre como lidar, né, com essas datas é que ouça seu coração. O coração da gente fala e às vezes a gente não observa. E entendam, né? Tentem entender, tentem trabalhar dentro de vocês que o luto precisa ser vivenciado. E que aquela pessoa, eu já falei isso aqui, vou repetir, ela não se resume só à morte dela. Ela tem um legado que ela deixou para você. Ela tem toda uma história e são outros capítulos, né, da história, não só a morte. Então as lembranças, sabe, os momentos bons que passaram. E acolham-se. Quando tiverem vontade de chorar, chorem. Quando tiverem vontade de sorrir, sorriam. Vocês estão aqui. Isso. Tá aí a nosso depoimento da Márcia Torres, e ela, como ninguém, a gente sente não só que ela apoia, como ela procura sentir como essas pessoas, e ela dá uma prova também de amor quando ela escreve, ela dá uma mensagem para a humanidade, né, do seu depoimento. E assim caminha a humanidade. TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcomunitaria.rio. Agradecemos então aqui a Márcia Torres, em nome de todos os que sofrem e também em todos aqueles que, junto com os que sofrem, procuram se somar e fazer essa dor ou esse fardo, né, mais leve. Obrigado.